Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez em nosso canal para mais uma recapitulação da lição. Seja bem-vindo, compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal, ore para que esse canal seja uma bênção e que eu e você, nós possamos, através dele, sermos beneficiados com o estudo da Palavra de Deus. Lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, a Palavra do nosso Deus permanece para sempre. E hoje nós temos um estudo extraordinário sobre o selo de Deus e a marca da besta. Meus queridos, essa é a primeira parte desse estudo. Um estudo que nos traz a escatologia. O que é a escatologia? A doutrina dos últimos acontecimentos da história desse mundo até o segundo advento de Jesus Cristo, com poder e grande glória. Vivemos em um grande conflito. As forças do mal, representadas por Satanás, o dragão, a antiga serpente, que tentou usurpar o trono de Cristo, que procurou destruir o primeiro casal, que vem destruindo vidas, que vem trazendo consequências terríveis para a história da humanidade. Por outro lado, nós temos o Cordeiro de Deus, que venceu através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Apocalipse 13, versículo 8 diz: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus se apresenta como nossa única salvaguarda, para que nós não sejamos selados com o poder, com o selo da besta, para que nós não sejamos entregues ao inimigo, para que nós não pertençamos a Satanás, o dragão e a besta por ele representada, do qual recebe o poder e a autoridade, que nós possamos nos guardar na palavra de Deus, possamos nos guardar no sangue de Jesus Cristo, possamos nos guardar no amor de Deus, porque só o amor que nós tenhamos a verdade, tenhamos a Cristo, tenhamos a sua palavra, tenhamos a sua igreja, é que nós iremos efetivamente vencermos as últimas coisas da história desse mundo. Então eu convido a você para nos prepararmos, para estudarmos hoje mais uma vez com o professor doutor Ivan Bin Requena. Vamos estudar esse tema maravilhoso e tenho certeza que a minha e a sua vida será abençoada. Vem comigo estudar a lição número 11. Hoje iniciamos mais uma jornada de estudos, né, referente à recapitulação da lição. Mais uma vez, nós temos o prazer de termos a participação do professor Ivan, que, sem sombra de dúvida, é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, uma pessoa que, sem sombra de dúvida, ama estudar a Palavra de Deus, né? E como os nossos ouvintes gostam de ouvir, gostam também de estudar, então a gente junta a fome com a vontade de comer. Todos nós gostamos de uma coisa só, né? Que é comer, né, e beber daquilo que Deus ele deixou para a gente, para a nossa alimentação espiritual. Né? Professor, para não ficar besta, né? O selo de Deus, a marca da besta, a parte 1, né? Entendeu? Então, o primeiro texto que nós temos aqui, né, se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Professor, a gente tem um tema muito controverso, complexo, assim, porque muita gente diz que tem um chip, né? Outros dizem que é fulano, cicrano e beltrano, né? A marca da besta, né? Mas, portanto, né? O que é que essa lição nos traz para nos ensinar, à luz da palavra, qual o selo de Deus, né? E qual a marca da besta? Como é que o senhor poderia introduzir essa lição? Nós temos a parte 1, que é hoje, né? Que, como é um assunto de alta complexidade, né? A gente precisa, de fato, entender na sua complexidade. Por isso que o autor, o articulista da lição, né, ele apresenta 2 tópicos exclusivamente sobre esse assunto. Professor, por favor. Muito bem, professor Matusalém, amigos, irmãos, um feliz sábado. Obrigado pela nova oportunidade.
Realmente, professor, um assunto complexo, não é fácil não, viu? Porque ele vem tratar de uma eclosão muito grave de poderes concentrados na Terra, né? E esses poderes, eles vêm de encontro, literalmente de encontro, ao poder de Deus. Então a coisa não é brincadeira, não. O que nós temos no primeiro cenário aqui desse estudo? Ah, Satanás, que era Lúcifer, que vem do céu para a terra, estabelece aqui o seu principado, né? E agora ele exige a adoração desse povo que está aqui, ele exige que seja venerado, e é claro que isso vai contra os princípios de Deus também, né? Então nós temos aí a Satanás transferindo o seu próprio poder para um grupo, um sistema humano, não é? Que a Bíblia identifica como besta. Nós vamos entender, claro, o que é isso. Então, o inimigo, somado a esse sistema humano, ou seja, o inimigo, mais a besta, né? Afrontam a Deus, ousando querer usurpar o lugar de Deus no coração da humanidade. Então ele captura essa autoridade que é de Deus para ele, na mente humana. Ele quer a lealdade do ser humano e ele quer impor sua falsa adoração. Então, enquanto Deus pede com amor absoluto obediência, Satanás exige com ódio absoluto a adoração de si mesmo, a si mesmo, né? Exato. Daí, né, professor, o primeiro tópico da lição, ele traz a perseverança inabalável. Ele Sim. traz um texto que tem sido recorrente na lição: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quais são as duas características, professor, do povo de Deus nos últimos dias e por que elas são importantes? Aqui o texto, né, de Apocalipse 14, 12, ele apresenta essas características do povo de Deus no tempo do fim, né? E por que essas características são importantes? Sim. Então, na sequência desse raciocínio, onde o inimigo quer impor o seu domínio, né, Deus está pedindo obediência e amor. Ele está impondo com ódio o seu domínio. Então, nasce ou se mantém um pequeno remanescente da população global que diz não a isso. Esse pequeno remanescente, ele tem pelo menos duas grandes características, que é justamente a base da oposição a Satanás. Primeira, obediência aos mandamentos de Deus, né? Esses mesmos mandamentos que Lúcifer quer destruir no céu e, sendo aqui Satanás, quer destruir na terra também. A segunda característica é que esse remanescente fiel, ele mantém a fé, olha só, de Jesus. A fé de Jesus para poder manter-se firme na obediência aos mandamentos e prosseguir, né, no caminho da verdadeira adoração. Então, é um povo perseverante que obedece a Deus e mantém a fé de Jesus. Agora, viver pela fé, né? O que é isso? É no meio daquela tempestade toda, a pessoa prosseguir confiante de que, só em Jesus nós temos justiça. A justiça não vem dos sistemas humanos, só vem de Jesus. 2, somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé. E 3, nós devemos resistir firmes. Então, essa resistência, essa perseverança acontece pela fé em Deus. O povo só se apega à mão de Deus pela fé, para poder continuar firme no caminho da obediência e da fé de Jesus. Sempre o contexto, professor, aqui, da perseverança inabalável é a obediência, a adoração a Deus e não ao inimigo. Esse é o perseverante inabalável. Beleza, professor. Mas nós estamos diante de um cenário de um grande conflito. A segunda-feira coloca isso. Lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 45 e 50, diz:
Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, coloca na ponta de um caniço e deu-lhes de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou a sua vida. Né, professor, nós estamos diante de um conflito, né? O que foi que Cristo passou na cruz? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus porque o havia desamparado, e como essa cena nos ajuda a entender o significado de ter a fé de Jesus. Que é o texto que o senhor bem explicou, né? Aqui está a perseverança dos santos e dos justos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Como esse texto nos ajuda a entender, nesse cenário do conflito cósmico, né, esse contexto? Então, o que o inimigo quer fazer, professor? O inimigo sabe que, pela fé, o crente pode apegar-se a Deus e vencê-lo. Não é isso mesmo? Então, o grande trunfo dele é interromper o relacionamento do crente com o Pai. Ele quer interromper esse relacionamento, porque fazendo isto, aquela pessoa está totalmente em suas mãos. Veja bem, em que Jesus embasava a força da sua vitória? Na fé que tinha no Pai. Agora, essa fé que ele tinha no Pai vinha do quê? Exatamente do relacionamento pleno e ininterrupto com o Pai. Aí está a chave, meus amigos. Relacionamento com Deus significa fé. Fé que significa força para vencer o inimigo. Esse inimigo, ele vem para cima com toda a sua força. O conflito é cósmico. O conflito não é local, não é regional. Ele é cósmico, ele abrange toda a criação. Satanás ainda tem o desejo, a intenção de vencer esse conflito, porque com essa vitória ele dominaria todo o cosmos. Entende? Então nós somos aí, irmãos e amigos, nós somos alvo de um grande ataque, de um conflito cósmico. Pergunta: vamos resistir como Jesus resistiu? Jesus, enquanto homem, viu? Apegado ao Pai. Ele resistiu até o fim. Não caiu, não pecou. Eu e você, vamos resistir? Claro que somos propensos ao pecado, porque temos uma natureza pecaminosa. Mas esse resistir não é só vencer o mal em si, é vencer o medo, é vencer a depressão de um perdão não recebido. Eu tenho fé em Deus de que Ele me perdoa, e eu tenho fé em Deus de que Ele me dá forças para vencer. Eu caio, mas Ele me perdoa, eu me arrependo, Ele me dá forças para continuar. Então, irmãos, nós vamos resistir sim. Por quê? No conflito cósmico, estamos de mãos dadas com o nosso Deus. A força está no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus em Jesus, no Espírito Santo, é a base da vitória. Ellen White diz: a fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé em Deus, recebemos a fé de Jesus, que é a fé vitoriosa, e Ele nos sustentará na crise que está à nossa frente. Então, irmãos, vamos enfrentar as provações com fé, preparação já para vencermos o conflito cósmico. Muito bem, professor. Agora, professor, entra num cenário, né? A gente vê o cenário do conflito, o cenário da fé, do testemunho, né? Da segurança em Cristo, que se Cristo venceu, nós vencemos também. Agora, o povo de Deus enfrentará... O que é que o povo de Deus vai enfrentar no momento decisivo?
Lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, versículo 15 até o versículo 17, diz: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, o que é que nós iremos enfrentar, professor, de acordo com o texto de Apocalipse, no momento final ou nos dias finais da história desse mundo, que prepara o segundo advento de Jesus Cristo? Muito bem. Olha só, essa cadeia de impiedade, ela é muito ampla, não é? Muito pesada. Nós jamais teríamos forças em nós mesmos para vencer esse desafio, professor. Olha só, nos dias finais, de acordo com a palavra de Deus, nós temos pelo menos 4 grandes enfrentamentos, tá bom? É a cadeia da impiedade. Primeiro, intolerância religiosa. Nós seremos proibidos de nos manter firmes no nosso segmento religioso. Ah, você quer seguir firme nesse seu segmento religioso aí, do sábado e tal? Sim, eu quero. Então, você está fora do nosso contexto. Aí vem o quê? Os demais enfrentamentos dessa cadeia. Bloqueio econômico, não poder comprar nem vender, e isso significa fome, sem moradia, sem aposentadoria e assim por diante, né? Segundo enfrentamento, perseguição, a perseguição física mesmo, sabe? O aprisionamento, as torturas, essa perseguição que vem com toda a força para cima do remanescente fiel. E por último, claro, o mais pesado, o decreto de morte, intolerância religiosa, bloqueio econômico financeiro, perseguição e decreto de morte, professor. Satanás recorre à força. Ele tem em suas mãos a besta que subiu do mar, a besta de cunho espiritual, e a besta que subiu da terra, a besta de cunho físico, material, força bélica, política. Então você tem aqui 2 grandes forças para perseguir, com essa cadeia de impiedade, o povo de Deus. Então você tem a perseguição de morte, você tem a imposição política do sinal da besta, nós temos aí o impedimento de comprar e vender, mas isso tudo é o contexto do conflito final. Se, de um lado, Satanás vem com todo o seu ódio, impondo essa cadeia de impiedade pela força, não é? Do outro lado vem Deus com seu absoluto amor e seu pleno cuidado pelos seus filhos. Vamos vencer. Amém, louvado seja Deus. Né? E, professor, aí o professor deixa uma abertura excepcional aqui para o tópico da quarta-feira. Aqueles que seguem o Cordeiro, né? Em Apocalipse 13, versículo 1 e 2, diz, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Professor, de onde vem a besta e de quem dá autoridade, né? Aqueles que seguem o Cordeiro precisam estar atentos, porque é claro, né, que aparece uma besta, né, imponente, ele traz figuras que representam histórias do passado, né, traz reflexões também sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é um ensaio para o livro do Apocalipse, né? Na verdade, o Apocalipse, ele vai exatamente, é como se fosse uma interpretação, né, uma mão ajudadora ali para entender as profecias de Daniel. Né? E de onde vem essa besta, professor? E quem dá a essa besta a autoridade?
Certo. Então, professor, realmente temos essa sequência do raciocínio, né? Um século e meio aproximadamente antes de Cristo, Satanás levantou na Terra um poder muito forte, aterrorizador, claro, com a permissão do Ser Eterno, né? Esse poder chamava-se Roma. Roma, aquela político-pagã, certo? Um século e meio, mais ou menos, antes de Cristo. E esse poder veio aterrorizando o mundo todo, só que lá pelo século quinto, quarto, quinto, depois de Cristo, ele entra em colapso. Então, Roma, político-pagã, ela vai deixar de existir. Só que Satanás, desse poder político-militar, ele faz nascer um outro poder, agora com força política e religiosa. Olha a astúcia do inimigo, minha gente. Olha a astúcia do inimigo. Ele vem agora com a Roma religiosa, né? Que traz para Roma religiosa, para agregar muita gente, ela vai abrindo assim espaço para os adoradores do Sol, os adoradores dos planetas, né? Ela vai abrindo espaço para adoradores de Ísis e de Horus, lá do Antigo Egito, enfim. Ela vai agregando esse povo todo, agora com um cunho religioso. Isso é muito agradável, né? Só que essa Roma, que era político-militar, e cede o espaço agora para a Roma religiosa, é um instrumento de Satanás para destruir a Cristo. Através de Roma político-militar, ele quase destruiu a Cristo, né? Lembram-se da perseguição às crianças? Poder romano. Lembram-se da condenação e da execução de Cristo na cruz? Poder romano. Lembram-se da destruição ou a perseguição aos cristãos dos primeiros séculos? Poder romano. É Satanás querendo destruir o cristianismo. E a história traz que, não conseguindo pela força, está tentando pela infiltração, Roma religiosa, que traz aí todo o paganismo do mundo antigo para o contexto atual. Então, Roma é, sim, um instrumento explícito de Satanás para atacar ao cristianismo e principalmente aos que seguem o Cordeiro, certo? Que são os fiéis, né? Então, a besta que sobe do mar vem dos povos, a força popular, né? Então, nós temos, de um lado, hoje, a terra se maravilhando após a besta, aceitando os seus ensinos e o seu sinal, e do outro lado nós temos alguns que rejeitam a besta, rejeitam sua marca, o seu sinal, e não querem a imposição do sinal da besta em si. Essas pessoas, sabem quem são? Os que seguem ao Cordeiro. Amém. Louvado seja Deus, né? E professor, aqui Apocalipse 13, versículo 3 diz: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em Apocalipse 14, versículo 4 diz: são estes que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Que contraste esses versos, professor, eles nos mostram, considerando um poder que recebe uma autoridade que recebe do inimigo de Deus, né, do dragão, a antiga serpente, né? E agora, né, qual o contraste que esses versos eles mostram, né, daquele outro grupo, né, quer dizer, surge um poder, né, um poder que o professor coloca, né, que recebe uma autoridade, né? Mas agora esses versos, como o versículo 14 diz, são esses os que não se maculam com mulheres, né? São os que foram remidos entre os homens, são primícias de Deus, né? Como, né, diante de todo esse cenário de conflito existente no mundo, né, como é que a gente consegue identificar o remanescente de Deus aqui nesse contexto? Uhum. Certo, professor, olha só. O que acontece aqui? É um poder blasfemo,
Por quê? Está contra Deus. Ousa usurpar um lugar de Deus na mente humana. Todo esse contexto espiritual ou espiritualista que há no mundo é governado por Roma, é liderado por Roma. Então, não existe isso de outro mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Só Jesus faz a mediação. Muito bem, professor. Aí a lição ela fecha exatamente com Jesus, né? O senhor já contextualizou bem como mediador, né? E quais são as marcas distintivas, professor, do poder da besta? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 15, diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra a besta? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmia e autoridade para agir durante 42 meses. Professor, com base nesses textos, quais são as marcas distintivas do poder da besta, né, que aparece aqui em Apocalipse? O senhor já deu um panorama, mas o que é que a gente poderia acrescentar a esse tópico? Sim. Então, e ainda completa aqui, né? Quais são, né, os aspectos da blasfêmia? Acho que o professor já colocou aí rechear, né? Agora é a gente se cuidar, né, contra esses, vamos dizer, essas blasfêmias, né, que vão se juntando nas numerosas religiões que vão se contrapondo àquilo que vai ensinando, o que nos revela a palavra de Deus. Exatamente, professor. É isso aí mesmo, sabe? Então, essas principais características, essas marcas distintivas, não é? Desse poder de falsa adoração, é isto. É um poder religioso apóstata, deixou a verdade e prostituiu-se com o mundo. É um sistema mundial de adoração, não é local, não é europeu, é mundial. Inclusive, olha só, para nós arrepiarmos um pouquinho aí, o sistema protestante, o protestantismo hoje se ajoelha diante da besta. Caiu, não caiu? Muito bem, é mundial. É um poder blasfemo, ele está contra Deus, ele ousa querer o lugar de Deus. E essa é vamos dizer assim, esses são os grandes aspectos da blasfêmia, professor. Colocar-se como Deus diante dos pecadores. E isso não existe. Deus é um. Exato. Né? Não sendo Deus, né? Se coloca como Deus, não sendo Deus, né? Exatamente. Exatamente. Professor, fechando aqui a lição, né? A lição, ela vai dar continuidade semana que vem, porque ela vai tratar, hoje foi só o panorama, para a gente entender, né, o contexto da marca da besta, né? Para entender a marca da besta e o selo de Deus, a gente precisava entender todo o panorama que é apresentado ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Exato. O que é que o senhor poderia, professor, em linhas gerais, dizer, né, para que a gente pudesse estar, vamos dizer, blindados nos últimos dias, porque veio a marca da besta e veio o selo de Deus, né? O que é que o senhor poderia dizer mais para os nossos ouvintes, né, sobre a nossa necessidade de estarmos vigilantes nos últimos dias da história desse mundo? Porque Jesus está perto de voltar, a besta ela vai se manifestar, vem com toda a força, recebe a autoridade do dragão, que é Satanás, a antiga serpente, não é isso? Ela recebe essa autoridade para o crente. O professor que escreveu um livro, Didática das Provações, né? Um livro maravilhoso. Como é que o senhor poderia, em linhas gerais, dizer, né, didaticamente, né, diante das provações que iremos enfrentar, como nós iremos nos salvaguardar desse contexto? Com certeza, professor. Olha só, a grande meta de Satanás sempre foi e é destruir a lei de Deus. Esse foi o ponto de início da controvérsia, a lei de Deus, né? Foi assim que ele começou os enganos no céu. E, claro, trouxe esses mesmos enganos para a terra. Vejam como ele é astuto. Pelo poder de Roma religiosa, ele, entre aspas, destruiu a lei de Deus. Ele sacou ali o quarto mandamento, que é o selo de Deus na lei,
colocou um mandamento mentiroso, espúrio ali, guardar domingos e festas, isso não existe, e ele tirou também o mandamento da adoração de outros deuses. Olha só o ataque à lei de Deus que o inimigo traz. Então, ele odeia a verdade, e ele odeia os que amam a verdade. Só que nós, como o professor pergunta, o que nós poderíamos dizer, né? O fiel remanescente, ele permanece perseverante porque ele confia no cuidado de Deus, no amor de Deus por ele. Por isso que ele permanece fiel. E sempre foi assim e sempre será. A verdade nunca perde, nunca será derrotada. O amor nunca cairá, porque Deus é amor e Deus jamais cairá. Então, confie no poder de Deus, lute com a força de Deus, a batalha não é nossa, não é contra a carne, não é? Lute contra a mentira no poder de Deus sempre, né? Vamos destacar isso, professor. Muito bem, professor. Muito obrigado. Maravilha, né? Que nossos ouvintes, eles, na verdade, todos nós estejamos atentos às orientações, porque há de se manifestar o iníquo nos dias da história desse mundo, o anticristo, aquele que recebe a autoridade do dragão, a autoridade de Satanás para enganar, mas que nós possamos nos resguardar na palavra de Deus, no sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário para nos salvar. Professor, o senhor poderia fazer neste momento a oração final? Com certeza, vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra. O Senhor nos ensina como nos livrar do mal pelo teu poder. E o Senhor nos ensina como vencer, sendo sustentados pelo Senhor mesmo, que é o nosso bom pastor. Nunca nos faltará e nada nos faltará. Permaneça, Senhor, o teu povo firme, disposto a defender a verdade, sejam quais forem as astúcias do inimigo. Ajuda-nos a nos manter fiéis na tua palavra, em nome de Jesus, o grande vencedor. Amém. Amém, amém. Ok, professor, muito obrigado. Passando para agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes por participar, por ouvir, por compartilhar, entendeu? Por se inscrever no canal, né? Por orar pelo canal, por incentivar e por motivar o canal, que ele seja uma bênção para a nossa vida. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né? E que Deus continue lhe abençoando sempre, professor. Forte abraço e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.